Olá pessoal, estamos aqui mais uma atividade dessas chamadas assíncronas, né? E hoje a gente vai discutir nesse vídeo mais um tópico da disciplina Geologia em áreas urbanas. Nós somos aqui do Departamento de Petrologia e Geotectônica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu sou o Rubem Porto, responsável por essa disciplina. E hoje a nossa conversa vai tratar da utilização de ferramentas geológicas em áreas urbanas, evidentemente, mas associadas à definição, à caracterização, à remediação ou à prevenção de acidentes em áreas de vias, em vias, né? Não em áreas, em vias, em estradas, avenidas, ruas de alto tráfego na cidade. Nós vamos aqui discutir alguns aspectos mais específicos e outros mais generalistas associados a essa atividade, então. E para fazer isso de uma forma mais legal, né, e mais simples, talvez, de compreender, nós vamos usar um exemplo. Né? E o exemplo que nós vamos utilizar é o exemplo da Avenida Niemeyer, né, que é uma avenida litorânea na cidade do Rio de Janeiro. E eu estou aqui para criar assim, um certo impacto, chamando essa apresentação de Avenida Niemeyer do Paraíso ao Inferno, porque efetivamente ela cruza uma das áreas mais bonitas da cidade do Rio de Janeiro, e quando foi criada inicialmente, certamente não se foi pensado, não se previu a quantidade gigantesca de acidentes, de mortes e de investimentos necessários para mantê-la aberta na forma como ela funciona hoje. E então a gente vai efetivamente mostrar desde a abertura, né, da via, a forma como ela foi aberta e já nessa etapa, a partir da recuperação de material iconográfico, né, antigo, a gente vai mostrar que ela já tinha problemas geotécnicos a serem resolvidos e ao caos no qual ela se transformou nos dias de hoje. Tá? Então, Avenida Niemeyer, do Paraíso ao Inferno. Ok? Então, para a gente compreender inicialmente, a gente precisa saber em que condições essa estrada, né, essa avenida foi construída. Pois bem, ela está localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro e ela liga o bairro do Leblon ao bairro de São Conrado. E ela bordeja esse maciço, tá certo? Esse maciço rochoso, basicamente um maciço formado por rochas gneissificadas, gneiss facoidal, biotita gneiss, granada biotita gneiss, e concorrência de metasedimentos quartzíticos, né, de uma porção bem restrita, mas que está lá presente. Então ela bordeja esse maciço, né, e ela inicialmente foi estabelecida, foi construída, como a gente vai ver até pelos cortes, para funcionar como uma ferrovia e não como uma autovia. Então está aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, só para a gente situar o local, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, né? O maciço do Vidigal, que a gente vai chamar assim, são os dois irmãos, na verdade, o Morro Dois Irmãos. Aqui a gente tem a comunidade do Vidigal, aqui atrás a comunidade da Rocinha, a maior comunidade, né, de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro e parece que do Brasil, e aqui o bairro de São Conrado. Tá? Para aqui, né, mais aqui atrás, então, o domínio do maciço da Tijuca. Tá? Olhando agora, tirando, né, a topografia, está aqui de novo o Mirante do Leblon, onde ela tem início, onde começa efetivamente a Avenida Niemeyer. Ela vem aqui, portanto, bordejando, passa, né, pela praia da Gávea ou praia do Sheraton, como é chamada, aqui tem o Hotel Sheraton,
continua bordejando, continua bordejando, continua bordejando, passa pelo Motel Vips, que é um ponto tradicional aqui do Rio, que no momento está fechado, na Gruta da Imprensa, que é uma construção abaixo da via, já no postão que leva ao mar, até que ela chega, então, aqui encerra, né, o caminho dela encerra, quando ela chega no largo onde está construído o Hotel Nacional, que é aquele prédio redondo, característico aqui do Rio de Janeiro, já então no bairro de São Conrado. Então aqui, olhando a imagem de cima, a gente vê, né, a ocupação do Vidigal já tomando conta de praticamente toda a meia encosta. Essa é uma das ocupações que mais cresceu no Rio de Janeiro nos últimos 15, 20 anos, a mesma coisa que a Rocinha. Para vocês terem uma ideia, há 15, 20 anos atrás, essa ocupação terminava mais ou menos aqui, o eixo dela era basicamente isso aqui. Portanto, tudo isso que a gente vê para cá foi área que foi tomada, né? Foram matas que foram derrubadas e construções que foram feitas nos últimos 15, 20 anos. Tá? Então, é uma comunidade em progressão. E a gente vê aqui nesse olhar do alto, né, a praia do Hotel Sheraton, tá? Ou Praia da Gávea, ou alguns chamam de Praia do Vidigal também. Aqui o finzinho da Praia do Leblon, o mirante do Leblon está aqui, né? Aqui, de novo, a referência ao Motel Vips. E assim, esse enclavezinho que a gente vê de construção é muito antigo. Era a única, na verdade, é a única área em que foi permitida uma construção. É um condomínio de casas muito antigo, mais de 40 anos, acho que uns 50 anos mais ou menos, e foi a única área oficialmente liberada para alguma construção. Portanto, toda essa área aqui é ocupação, entre aspas, ilegal, né? Porque ninguém vai tirar esse povo daqui nunca mais. E aqui está o Hotel Nacional, tá? Então essa é como eu diria, a localização, né? Para a gente para a gente situar a questão geográfica da Avenida Niemeyer. Então, a gente começa fazendo um pequeno histórico, né, da construção dessa via. Então, ela, como eu já falei, ela liga, né, o Leblon a São Conrado, passando por toda a comunidade do Vidigal. Evidentemente que o Vidigal está na meia encosta e a avenida passa por baixo, né, dessa ocupação. E ela, na sua extensão, tem pouco menos de 5 quilômetros, 4,8 quilômetros, e o tempo inteiro ela beira um grande postão rochoso, né, em contato direto com o mar. É uma via de ligação importante. Por ela, em dias normais, circulam até 40 mil veículos, né, o que é um número bastante expressivo. Ela funciona de maneira diferenciada ao longo do dia, sendo uma única em direção São Conrado, Leblon, na parte da manhã, né, até as 8h30 ou 9 horas da manhã, e funcionando ao contrário, né, no sentido Leblon-São Conrado, na parte da tarde, até as 7 horas da noite, entre 5 e 7 horas da noite. Então, exatamente para dar fluxo, né, para dar fluxo a todo o movimento associado à ligação dos bairros da Zona Oeste, né, da Barra da Tijuca, com a Zona Sul da cidade e com o centro da cidade. A gente pode observar aqui, né, de pronto, uma imagem da época da sua construção, né, e a gente vai chamar a atenção para duas coisas desde já. Primeiro, a grande quantidade de blocos pequenos que foram gerados durante a construção e que serviram, na verdade, para fazer o assentamento da estrada, e os cortes retilíneos, tá? Os cortes retilíneos de um lado e de outro, cortes esses feitos com dinamite, né? Com o uso extensivo de explosivos. E a gente tem aqui a noção clara, né? Eu acho que não é muito difícil de observar,
que a queda, né, morfológica, geomorfológica aqui das nossas camadas é bastante intensa, como a gente pode ver aqui também, e a gente vê aqui já uma foliação na nossa rocha gneissificada, isso aí é um granada biotita gneiss, em direção exatamente ao mar. Portanto, a gente tem aqui nesses cortes, né, uma foliação que acompanha essa direção. Então, isso já é um fator que a gente tem que lembrar, né, para a discussão que a gente vai fazer mais adiante, porque isso é um fator que aumenta tremendamente a problemática associada a essa via. Né? A foliação, na verdade, cai na direção do corte do talude. Portanto, qualquer movimento superior ou qualquer dilatação dessa foliação já transforma essa zona numa zona de fraqueza. Né? Isso fica muito claro, eu entendo que nesse corte, e a gente vê o costão aqui com as suas abaladas, né, pela atividade marinha. Aqui a gente já vê, isso aqui é uma imagem da década de 50, a gente já vê um certo movimento na avenida, um movimento de carros, e aqui uma coisa mais atual, tá certo? Essa via inicialmente, como eu falei, ela tinha uma cobertura não asfáltica, né? Até porque esse tipo de corte aqui, quando foi pensado, não foi pensado, vocês podem ver que ela é pouco larga, ela foi pensada como a construção, para atender a construção de uma ferrovia, para que ia passar um trem, que num projeto inicial ligaria, tá certo, o Rio de Janeiro até Mangaratiba pelo litoral. Ao longo do tempo, principalmente ao longo dos últimos tempos, a cidade foi obrigada a investir cerca de 45 milhões de dólares, né, para manter essa via em funcionamento. Quem já passou por ela ou quem vai passar por ela, eu sugiro olhar e a gente vai ver talvez a via com maior quantidade de obras por metro quadrado da cidade do Rio de Janeiro. Praticamente 75% a 80% dos cortes, né, dos taludes que foram feitos e daqueles que foram afetados posteriormente por vários movimentos de massa, eles precisaram ser contidos. Portanto, é uma quantidade de obras muito grande e uma variação na tipologia das obras também bastante grande para atender às necessidades específicas dos locais. Então, esse tipo de visão aqui é bastante comum ao longo, principalmente dos últimos anos. E aqui eu acho que fica muito claro isso que eu falei no slide anterior, né, da relação, né, entre a foliação e a abertura de juntas de dilatação, de fraturas de alívio, tá certo? A gente vê aqui que o que escorregou, que não está mais aqui, era uma capa que não é necessariamente de solo, o solo aqui é muito restrito, muito fino, muito pouco espesso, né? Mas a gente tem aqui uma dilatação e a abertura dessa fratura faz com que esses blocos fiquem instáveis e eventualmente escorreguem e com isso fechem a pista. De novo eu chamo a atenção aqui, ó, até pela inclinação, né? A gente vê que é uma inclinação aí na faixa dos 20 graus, 20 e poucos graus, varia entre 18 e 23 graus, e aqui nitidamente a gente consegue observar os planos da foliação caindo em direção do quê? Caindo em direção ao mar. Portanto, qualquer corte de talude aqui faz com que haja uma desestabilização na direção da pista. Ou seja, pior não poderia ser. Tá? E aqui, como eu falei sobre, lá no início, né, eu falei sobre o Hotel Nacional, esse aqui é o prédio do Hotel Nacional, que é um prédio circular que tem lá em São Conrado. Então, uma quantidade muito grande, né, de material solto ao longo da meia encosta faz com que essa avenida seja um problema absolutamente permanente, tá certo? E é uma combinação, né? Como está dito aqui, não é só a questão da ação das chuvas. As chuvas podem ser, elas podem, o padrão de chuvas pode funcionar como um detonador, mas na verdade o fato é que como ela foi construída exatamente para atender a uma ferrovia e com o uso expansivo de explosivos, né?
fez com que uma quantidade enorme de lascas soltas ocorram ao longo da minha encosta, ao mesmo tempo que essa atividade explosiva também serviu, obviamente, para abrir fraturas, né, e fragilizar o maciço rochoso como um todo, gerando um necessário cuidado praticamente permanente. Tá? Então, essa ferrovia, a princípio, o projeto, né, pensava em algo de quase 200 quilômetros que ligaria o Botafogo, né, ali já no centro, desculpa, na zona sul da cidade, do Rio de Janeiro, até Angra dos Reis. Eu falei Mangaratiba antes, na verdade, até Angra dos Reis, mais distante. Tá? E, na verdade, essa ferrovia nunca se impôs, e a única parte dessa ferrovia que foi estabelecida foi exatamente esse trecho entre o Leblon e São Conrado. E como o negócio não foi adiante, e a ferrovia foi pensada para atender a um latifundiário que era dono de boa parte de terras ali na região de São Conrado e no início da Barra da Tijuca, e também de terras lá na Zona Oeste, em Santa Cruz, Mangaratiba e na própria Angra dos Reis. Então a ideia dele era fazer uma ferrovia que ligasse as terras dele todas, né? Acabou que ele construiu essa parte inicial aí de 5 quilômetros e percebeu que, na verdade, era mais vantajoso transformar essas terras em glebas para ocupação. A cidade se expandia, a cidade crescia na direção da Zona Sul, e ele entendeu que não valia o investimento de levar essa ferrovia até Angra dos Reis, e que sim, era muito melhor ele começar a vender as glebas nessa área, tá certo? Hoje ela é uma autovia, né, uma avenida para carros de via dupla, né, 2 pistas, tá certo? E ela foi entregue, na verdade, à prefeitura em 1915. Portanto, há mais de 100 anos, né, 105 anos, ela é a manutenção dela, a utilização, o controle da utilização e manutenção dela é feito pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, tá? E já em 1920, considerando o aumento da demanda de uso, ela começou a ser alargada, não necessariamente nessas áreas, tá? Ela começou a ser alargada nas suas curvas, né? A necessidade de você ter 2 pistas para a circulação dos automóveis implicou na necessidade também de ampliação de algumas áreas de escape e principalmente na atenuação de algumas curvas. Tá? Esse processo levou um certo tempo, mas foi concluído com o assentamento dela, né, em brita, com uma leve camada asfáltica por cima, e ela foi oficialmente entregue ao uso, né, dos automóveis durante a visita do rei Alberto da Bélgica, tá certo? E uma outra curiosidade é que durante muito tempo ela foi um elemento fundamental nas corridas de automóveis do Rio de Janeiro, no famoso Circuito da Gávea. O Circuito da Gávea era um circuito extremamente perigoso, em que circulava o maciço dos Dois Irmãos e passava por dentro de onde hoje está localizada a Rocinha, tá? E demandava dos corredores, né, um esforço muito grande, porque tinha subidas, descidas, curvas apertadas, e foi muito famoso durante uma boa etapa da história da cidade do Rio de Janeiro. Aqui só para ilustrar algumas imagens, né, da partida ali na região do Leblon, tá certo? Aqui na Avenida Niemeyer propriamente dita, aqui os cortes da Avenida Niemeyer e os carrinhos correndo, aqui uma visão de cima, onde eu chamo a atenção de novo, olha, para os planos das foliações caindo em direção ao mar, né? Esses planos a gente projeta aqui para cima do maciço, a estrada corta isso, né? Taluda isso de uma maneira equivocada, né? E aqui um acidente, se vocês tiverem boa vontade, isso aqui é o carro e aqui é o cara sendo jogado, né? Lembrando que esses carros, em termos de segurança, não tinha nada. Então, a foto aqui espetacular do carrinho caindo aqui no barranco, né? Não, na verdade, isso aqui não é na Niemeyer,
no canal do Leblon, né? E o cara foi parar lá dentro do canal do Leblon, voando do carrinho dele, foi também parar dentro do carrinho, dentro do canal lá do Leblon, tá certo? Então, eu recuperei um trechinho de um relatório, né, nos arquivos lá da GeoRio, ainda quando funcionava como Instituto de Geotécnica, que fala sobre a problemática, digamos assim, da Avenida Niemeyer. E ele chama a atenção, ele diz assim, eu vou ler porque eu acho que é mais interessante. O que chama mais atenção no maciço Dois Irmãos são as fraturas na rocha. Elas tornam o maciço vulnerável a acidentes naturais, como rolagens de pedras e deslizamentos de solos, estes últimos tão problemáticos quanto as rochas sobre as quais se desenvolveram. Junte-se a isso uma grande inclinação do maciço. A construção da Niemeyer foi uma obra complexa, ambiciosa, com corte da rocha e dinamitações. Portanto, ele resume a problemática dessa área. Né? Você tem uma associação de uma encosta relativamente íngreme, na faixa dos 25 graus. Essa encosta está marcada, né, pela presença dos planos de foliação nessa mesma direção sudeste, nesse caso, um caimento para sudeste nessa faixa 23, 25 graus, variando, né, um pouco. Eu lembro a vocês que nós comentamos, né, que desse lado de cá a gente tem um grande vale que é marcado pela presença de uma falha, um lineamento nordeste bem estabelecido, onde nesse flanco do Dois Irmãos a gente vê um espelho de falha, que está aqui também no Corcovado, lá no fundo. Tá? E, obviamente, se a gente tem uma inclinação relativamente alta na nossa encosta ou meia encosta, vai haver uma dificuldade de você desenvolver solos espessos, independente da quantidade de vegetação que você tenha. Tá? E como a gente tem aqui no Rio de Janeiro um regime de chuvas relativamente intenso, né? Se você associa tudo isso à inclinação da encosta, à estruturação da rocha, né? Solos pouco espessos e pouco cravados, pouco desenvolvidos na rocha. Se você associa isso ao plano de corte que foi feito, com o uso extensivo de explosivos e sem uma preocupação, vamos chamar de geotécnica, no sentido de aliviar o taludamento, né, para não deixar a foliação cair diretamente em direção à área que está sendo cortada, você cria as condições ideais para ter muitos problemas. Né? E é o que a gente tem. Essa aqui é uma imagem do último grande escorregamento na Avenida Niemeyer, que aconteceu em 2019 e que fez com que a estrada ficasse 9 meses fechada, né? Por conta de brigas na justiça, a prefeitura querendo abrir de qualquer jeito, os pareceres independentes mostrando que o risco era ainda muito grande e tal, e finalmente, depois de uma gambiarra, conseguiram liberar. Hoje ela está liberada para uso, mas esse foi um grande acidente associado a outros menores que interrompeu uma faixa, né? Uma faixa da estrada de cerca de 500 metros, tá? Um volume bastante significativo de material movimentado. Depois a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado. Então, a gente pode observar aqui nessas imagens, né, a relação, né, direta, né, dos cortes com a foliação. Inclusive aqui a gente tem um bloco movimentado. Né? É claro, eu não tenho garantia de que ele tenha se movimentado antes ou depois. Na verdade, eu tenho sim. Ele movimentou-se antes da abertura da estrada, porque eu acho que tem uma foto que já mostra ele nessa posição, mas certamente é uma grande lasca que se movimentou ao longo do quê? Do plano, né? Do maciço rochoso em direção ao mar. E a gente vê que aqui, né, tá tudo lisinho, tudo muito bem trabalhado pelas ondas do mar. No caso aqui, as ondas estão baixinhas, isso não é um grande problema. Depois a gente vai ver que isso se transformou num outro grande problema. Então,
muitos pontos de instabilidade são encontrados, tanto a meia encosta quanto abaixo da linha de onde foi construída a estrada, tá certo? E a gente teve também uma questão que a gente, por vezes, não leva em consideração, mas que eu sugiro que cada um de vocês pense nisso, é que, primeiro, essa estrada ela foi projetada para ser uma ferrovia, né? E quando a gente constrói para uma ferrovia, a gente tem um padrão de utilização e um padrão, como é que eu diria, de frequência, tá certo? Tanto da passagem do trem, quanto durante a passagem do trem, aquela frequência do trem. Tatac, 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 tatac. Tudo isso movimenta o maciço rochoso. Quando você dispensa essa construção ferroviária e passa a utilização dela como uma autovia, você muda completamente o padrão. Tá? Você muda porque você sai daquele processo, né, que eu falei de macadamização, que é uma pista, né, construída com três camadas de brita de diferentes granulações associadas a áreas de escoamento, né, que é uma coisa muito tradicional, muito antiga, usado desde muito tempo, para uma coisa asfáltica. E você coloca cada vez mais tráfego em cima desse material. Né? Esse tráfego mais intenso, caminhões, ônibus mais pesados, passando com frequência permanente, evidentemente que isso causa uma diferenciação no atrito, né, a que esse maciço rochoso está submetido, podendo com isso também desestabilizar essa área já relativamente fragilizada. Eu chamo a atenção aqui, né, para a questão da cobertura vegetal. A gente olha de longe a cobertura vegetal, né, ainda na parte preservada, porque para lá ela já foi detonada, mas a gente vê que é um solo muito pouco espesso. Né? Na verdade, é uma cobertura vegetal com solo bem pouco espesso, e as árvores não são aquelas árvores de raízes profundas, elas não penetram, né, para dentro da rocha, são mais arbustos do que qualquer outra coisa. Então, essa junção de fatores faz com que essa seja uma área na cidade do Rio de Janeiro que necessita de permanente observação e certamente vai continuar precisando de obras de uma maneira bastante, como eu diria, permanente. Tá? E aqui a gente volta, né, para a época da construção para a gente realçar alguns fatores. A primeira coisa, eu acho que nessa imagem fica muito clara, né, a relação a partir, né, do processo explosivo que foi utilizado, né, para a construção da estrada, dos cortes. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é aquele bloco que a gente viu na, na imagem anterior, então ele já estava movimentado, já estava deslocado antes do corte, mas a gente vê claramente aqui, né, as foliações, tá certo? A gente vê claramente aqui as foliações caindo em direção ao maciço rochoso, tá aqui. Muito, muito, muito claramente, e o corte aqui perpendicular a essa foliação, evidentemente faz com que haja um alívio na tensão, né? E a gravidade começa, evidentemente, a puxar esses blocos nessa direção. Tá? A gente vê também aqui uma quantidade muito grande de blocos já acumulados na base da encosta, e aí a gente pode relacionar isso a dois fatores. Primeiro, material que foi empurrado para lá durante o processo da construção da estrada. E segundo, material de volume maior, que a gente interpreta como já sendo, na verdade, depósitos pretéritos de blocos rolados. Tá? E aqui, de novo, né, um corte onde a gente vê nítida. Essa área aqui é uma área muito interessante, porque é onde ocorre o quartzito. É uma das poucas ocorrências de quartzito na cidade do Rio de Janeiro. Logo aqui atrás está a Praia da Gávea, a Praia do Vidigal, onde foi construído o Sheraton. Né? E é uma área de intenso fraturamento e de intensa fragilidade. Depois a gente vai ver outras imagens dessa área aqui. Essa é uma área extremamente problemática. E a gente vê, né,
mesmo sendo uma imagem preto e branco, antiga, a quantidade de blocos de quebras que a gente tem em toda essa região aqui, já sinalizando, né, para uma questão mais complexa. Né? Está aqui uma visão ainda da época da construção, só para a gente ter uma ideia de como é que a coisa efetivamente funcionou. E essas duas imagens aqui são bem interessantes pelo fato de que a gente mostra claramente que durante o processo de construção, né, a estrada já deu problema. A estrada já deu problema geotécnico e a gente vê aqui claramente, ó, esses pontos aqui são parafusos, são tirantes colocados para segurar exatamente as lascas que deveriam estar em movimento, caindo em direção à estrada. Então, no momento em que isso aqui foi aberto, essas juntas se dilataram, o nível de fratura ficou mais aberto, né? E evidentemente que isso passou a ser um problema muito sério. Olha aqui onde é que eles estão, tem uns bloquinhos soltos aqui e tal. E aí já foi feita, portanto, uma obra de contenção no momento da abertura da estrada. Portanto, há cento e tantos anos atrás, 115 anos atrás, pelo menos, a gente já tinha obra na Niemeyer, tá certo? E aqui não dá para ver bem, mas é possível que isso se estenda até essa área aqui. Ao longo de todo esse corte, a gente vê os parafusos que são tirantes, que são colocados exatamente para diminuir, pressionar essas fraturas de volta para uma posição que lhe dê um certo nível de resistência. Tá? E eu chamo a atenção aqui nessa outra imagem para essa quantidade de material que foi empurrado, né? É claro que no caso aqui, isso vai cair para o mar, isso não vai trazer um problema geotécnico muito expressivo, mas para a gente ver a quantidade de material que foi movimentado. Esse corte que está aqui, ó, essa área que está cortada aqui, representa essa área aqui. Tá? E a gente vê nitidamente, né, a continuidade aqui, a gente pode traçar, vou até mudar aqui só para a gente ter uma ideia melhor. Né? Ó, a gente traça certinho aqui a continuidade dos planos que representam planos, na verdade, ó, de foliação. Tá? E essa área aqui a gente tem o domínio, na verdade não é um domínio, tem uma mistura de biotita gneiss, que são paraderivados, são rochas, né, paraderivadas, com o gneiss facoidal, que é uma rocha ortoderivada, o que também aumenta o problema, porque você tem duas rochas de características diferentes e com resistências também distintas. Então, tanto lá no passado como agora no presente, a necessidade, né, essa necessidade permanente de você manter a estrada funcional implica em investimentos em obras de contenção de uma maneira extensiva. Né? Aqui estão alguns exemplos. Esse aqui é o escorregamento último, né? E aqui outras obras feitas no sentido de conter os escorregamentos ou a queda de blocos. Lembrando que, por vezes, essas obras são feitas em áreas que já foram, onde já foram feitas obras. Né? Então, é um negócio bem complicado, não é uma coisa tão simples de ser resolvida. E está aqui, ó, nada mais nítido, né, do que a gente vê aqui com uma inclinação até mais alta, talvez na faixa dos 30 e poucos graus, né, essas fraturas de alívio, essas juntas de alívio, com espaçamentos que aqui no caso podem chegar a 6 centímetros. Tá? Isso é um problema seríssimo. E aqui no passado, né, a gente já vê esses problemas sendo, de alguma forma, resolvidos. Né? Primeiro, a grande quantidade de bloquinhos pequenos. Né? Isso chama muita atenção porque implica em a gente assumir que a quantidade de dinamite que foi utilizada foi muito grande, porque, né, os blocos são diminutos. Ou então, porque depois o pessoal ficou diminuindo os blocos maiores. Não sei. Eles eram jogados aqui a meia encosta. Essa aqui já são a segunda parte de obras, quando a
A estrada começou a ser alargada, principalmente nessas áreas de curva, tá? E a gente vê aqui num plano contrário, né, perpendicular aqui à queda da encosta da foliação, então a gente vê nitidamente aqui as marcas dos planos da foliação em direção ao costão. E aqui, mesmo abaixo, ainda numa fase bem precoce de corte da estrada, a gente vê, olha só, situações de altíssimo risco, né? Certamente esse bloco aqui é um bloco que, com o peso dele, né, ele certamente vai descer e possivelmente vai levar um pedaço da estrada, se é que isso já não aconteceu. Né? Então, a Niemeyer, que é essa estrada que corta, né, a franja do Dois Irmãos, ela fica, portanto, aqui, está aqui o maciço Dois Irmãos, está aqui o Hotel Sheraton, né, então ela vem bordejando toda essa área, isso aqui é o Vidigal visto de frente, e aqui é a Praia do Leblon, né, ela corta essa franja do Dois Irmãos, que como eu realcei, né, se a gente lembrar daquilo que a gente falou na aula passada, essa estrutura, esse padrão, né, é fruto da presença de uma falha. Né? E além dessa falha, a gente tem basicamente dois conjuntos de rocha. Um gneiss facoidal, né, similar àquela rocha que ocorre lá no Pão de Açúcar, né, e um biotita gneiss, sendo que esse biotita gneiss é uma rocha paraderivada, portanto, com protólito sedimentar, né, enquanto que o facoidal ele é um ortogneiss, portanto, com protólito magmático. Temporalmente, o ortogneiss é intrusivo no biotita gneiss. E esse biotita gneiss apresenta algumas variações. Ele varia para uma feição do que a gente chama ele de quinzigito, que é quando ele fica enriquecido em granada, e ele passa a ser um granada biotita gneiss, e intercalado a essas frações do biotita gneiss, a gente tem também o aparecimento, portanto, de bandas quartzíticas, fato esse que ocorre em pouquíssimos locais aqui, como eu já falei, na cidade do Rio de Janeiro, mas que aí, na região da Rocinha, né, e Vidigal e Portão Niemeyer, ele se faz presente. A gente, claro, andou mapeando por lá, né, a estrada, uma das muitas tentativas de colaborar com o entendimento do que acontecia por ali. Então, eu tive o prazer de orientar uma monografia, trabalho de conclusão de curso, do Jeremias, e a gente trabalhou única e exclusivamente na franja. Essa parte aqui em vermelho é a ocorrência predominante do ortogneiss, tanto do gneiss facoidal. Essa laranjinha, né, são as rochas metasedimentares, principalmente o biotita gneiss, granada biotita gneiss e o quartzito. Mesmo nessa escala, que era uma escala de detalhe, foi um mapeamento de 1 para 5.000, a gente não conseguiu a representação de uma série, né, de franjas dessa rocha ao longo dessa área que está pintada em vermelho, predominantemente em vermelho. Então, ao longo aqui da encosta, a gente tem pequenas bandas, né, de biotita gneiss associado. Em perfil, né, em perfil a gente tem claramente, né, isso aqui são os depósitos recentes, né? Essa aqui é a rocha metasedimentar e aqui o ortogneiss, e a gente vê que o contato entre essas duas rochas é feito exatamente, né, por uma zona de cisalhamento que representa mais ou menos aquela falha que a gente já relatou na aula passada, relativa àquele corte abrupto que o Dois Irmãos apresenta. Então, um perfil geológico para essa área, com base no que a gente pôde observar, tem essa característica. Né? Aqui mais algumas visões que eu chamo a atenção para essas coisas que são reincidentes. Portanto, a gente tem aqui um depósito, né? A gente tem aqui um depósito de blocos a meia encosta, né? Isso não caiu dessa área aqui, isso veio de cima. Em que tempo isso aconteceu, eu não saberia dizer para vocês, tá certo? Mas a gente vê também aqui no Mirante do Leblon,
que está ao finzinho da Praia do Leblon. O início da linha mar se dá exatamente nesse ponto. A gente vê nitidamente, né, fraturas verticalizadas, tá certo? Associadas a descolamentos da própria rocha, com ação permanente do mar, né? E esse aqui, a gente está muito próximo nessa região, exatamente dessa área de cisalhamento, o que favorece o aparecimento, então, dessa quantidade de planos bastante expressiva, gerando, voltando à aula passada, aquele padrão ortogonal que a gente pôde observar, tá? Então, gerando com facilidade blocos desse tipo aqui. Isso aqui não está exatamente no início, né? Mas eles seriam a representação desse tipo de coisa também. E aqui numa área mais limpa, né, de blocos, a gente tem de novo aquele bloco deslocado, né, ao longo aqui da nossa encosta, e uma encosta bastante lisa, bastante limpa, certo? Mais localmente, o que a gente pode observar são coisas desse tipo, portanto, um biotita gneiss predominante, desculpa, um orthogneiss predominante, deixa eu trocar aqui para o laser, um orthogneiss predominante, onde a gente consegue observar uma certa foliação, um certo acamamento, que é dado principalmente pelos grãos de cafeoldespato, mas intercalado a eles áreas de fraqueza, que é exatamente quando ele incorpora, né, pedaços do biotita gneiss, tá certo? Então isso aqui fragiliza tremendamente, porque essa área aqui é muito mais facilmente erodida do que essa aqui. A gente já falou sobre isso. Na verdade, é uma questão de resistência ao processo erosivo, né? No caso, a rocha aqui tem uma composição mais granítica, e especificamente ela resiste mais ao processo de alteração do que essa aqui, que é uma rocha muito mais folhada, muito mais bem definida do ponto de vista do bandamento e mais rica em minerais ferro-magnesianos mais facilmente modificados. E isso gera um solo residual, tá certo? Gera um solo residual onde, na verdade, os planos podem ser preservados e a espessura dele não sendo muito grande, transforma isso numa pista para escorregamentos quase que permanentes. De novo aqui, ó, a gente tem ao longo do plano da foliação a interdigitação com material anfipolítico também, se bem que isso não causa, pelo menos que a gente tem observado, não causa grandes problemas, mas mostrando aqui, né, a relação à presença de mais uma rocha. Está aqui o meu amigo Jeremias, que me ajudou muito nesse trabalho. E aqui é aquela região onde ocorre exatamente a nossa banda quartzítica, né? E essa banda quartzítica, ela é muito maciça, então ela reage completamente diferente em relação ao processo erosivo, gerando essa coisa meio bagunçada. Aqui na lateral a gente tem biotita gneiss, portanto é um conjunto, né, total ortoderivado, mas com níveis de resistência diferentes, tá certo? Okay? Isso aqui é no final da praia ali do Vidigal, onde tem o Hotel Sheraton, tá? Outras feições mais específicas mostrando essa relação da foliação, né, e a inclinação dessa foliação. Aqui muito claramente, né, a foliação caindo na direção da estrada, está aqui um pedacinho de um carro. Essa é uma área onde predominam aqueles paragneiss. Isso aqui é um quartzito, tá certo? E aí fica mais nítido de ver o plano, né, da foliação dele desenvolvida. E as fraturas também associadas a essa rocha, que é uma rocha mais isotrópica, mais resistente. Aqui já o material ortoderivado, né, os ortogneiss, ricos em microclina, cafeodspatos, tá certo? Orientados, né? Então são megacristais de cafeodspato, né? São porfiroblastos de cafeodspato imersos numa matriz granodiorítica, eventualmente numa matriz granítica, tá? E que eventualmente
a gente consegue ver esses contatos. Aqui já uma rocha mais fina, tá? Possivelmente a presença daqueles anfibolitos que nós mostramos na slide passada. Isso gera, aqui dá para a gente ver, né, bem, porque está de frente, né? Primeiro, o padrão, né, da foliação ao longo desse escorregamento. E segundo aqui, a espessura de solo, que é mais ou menos nesse caso aqui, que já é uma espessura relativamente forte, de aproximadamente 60, 70 centímetros. Tá? Mas isso fica muito instável em cima dessa superfície mais rígida, né? A inclinação aqui é muito alta, na faixa de quase 40, 42 graus. Portanto, as chuvas, né, que se concentram lá em cima acabam ensopando, né, e descendo com muita rapidez, o que faz com que essas áreas sejam desestabilizadas e esse material aqui funcione basicamente como uma pista para que o escorregamento, para que os deslizamentos, para que esse movimento de massa, basicamente de solo e resíduos vegetais, ocorram ao longo do plano da foliação. Tá? Aqui a espessura aqui do solo residual. E aqui a gente já tem realmente um solo residual mais bem desenvolvido, que não é muito comum nessa área. Aqui só para mostrar, portanto, que a partir disso uma série, né, de obras, uma variedade enorme de obras, de tipos de obras, são necessárias para que essa avenida possa manter o fluxo permanente dela. Né? Então a gente tem desde muros de contenção que funcionam também como estruturas de peso para fechamento, né, dessas fraturas próximas à estrada. A gente vê aqui uma série de, deixa eu tocar aqui, a gente vê aqui uma série de tirantes, né, tentando. Esse aqui é aquele mesmo corte que eu mostrei na época da construção da estrada, que já tinha os parafusos. Portanto, agora os parafusos foram simplesmente transformados, né, em coisas mais modernas, que são os tirantes. Então, nesse caso aqui, o negócio é tão grave que você teve que atirantar, ou seja, teve que furar e apertar essas fraturas para que elas se mantivessem minimamente fechadas, mas teve que conter o material que estava em cima num corte verticalizado, né, e colocar uma cortina de concreto por cima desse plano, e ainda isso ajuda, né, porque o peso dessa cortina ajuda a fechar mais essas fraturas que estão por aqui. Então, são obras realmente que vêm desde sempre, né, e que se repetem, a necessidade de você fazer de novo. E outras são em locais de difícil acesso, locais altos. Para você fazer isso aqui não é uma tarefa muito simples, a questão engenharia, né, da engenharia de você ir lá fazer, mas nesse caso aqui você tem uma abertura gigante, e aí você coloca blocos de contenção para tentar segurar a parte de cima e a parte de baixo, amplificando a tensão, né? Cortina atirantada a meia encosta para a parte mais alta, e esses suportes, né, que tentam, na verdade, segurar. Eles estão cravados numa área considerada estável e tenta segurar esses blocos que ou já se movimentaram ou que estão prontos para movimentação, até porque fraturados. Tá certo? Então, nesse caso aqui, você coloca esse tipo de estaqueamento para tentar segurar esse material. E o Jeremias aqui está em cima exatamente do plano da foliação. E aí a gente dá uma olhada só, né, mostrando que as várias etapas, né, do trabalho foram concretizadas. A gente fez a petrografia desse material, e o que chama muita atenção, evidentemente, se tratando de uma rocha fortemente deformada, metamorfizada, né, primeiro, a presença da granada. Tá? Deixa eu voltar aqui para o meu laserzinho. Né, a presença da granada, está aqui, e a presença de quartzo formando essas bandas,
e a recristalização ampla, geral e restrita da matriz, tá certo? Mostrando que o nível de tensão, né, que levou ao cisalhamento foi muito alto, fazendo com que a mineralogia pretérita dessa rocha fosse não modificada composicionalmente, mas fosse terrivelmente modificada do ponto de vista textural. Ainda no campo da microscopia, né, da petrografia ao microscópio, a gente vê aqui, então, relações muito interessantes, muito fortes, evidentes, e que têm relação direta, né, com eventuais escorregamentos. Aqui a gente tem um megacristal de ortoclásio, né, com a borda, o material completamente esmigalhado, reconstituído, recristalizado, né, uma mistura de plagioclásio, quartzo, cafeodispato. Aqui é a mesma coisa, outro megagrão, outro porfiroblasto, nesse caso aqui de microclina, né, circundado por material completamente reciclado pela deformação, totalmente recristalizado, e isso é muito comum em função do crescimento no estado sólido, né, desse feldespato, a partir do processo de deformação, formando, portanto, o sistema que a gente chama de blastese, né, formando esses porfiroblastos, que, em função do seu crescimento, ajudam também no esmagamento desse material nas laterais e organizam, de certa forma, uma foliação que vai ter mais ou menos o contorno do próprio grão. Tá? Então, na verdade, esse bandamento, essa xistosidade, nessa rocha, ela é muito marcada pela presença desses porfiroblastos de cafeodispato. Aqui é a granada de novo, né, com biotita na sua borda. A granada já é um mineral que a gente vai ter a presença dela associada ao material de origem, né, de origem sedimentar, portanto, material metasedimentar, o protólito sedimentar, né, e aqui, de novo, o bandamento marcado por esses grãos de quartzo que crescem ao longo de planos bem definidos da foliação. A rocha está bem orientada nesse caso, fina, recristalizada, mas a orientação é bem visível. A organização dos grãos, a organização estrutural desses grãos é bem visível. Tá? E outro fator, né, fator de detonação desses movimentos, evidentemente, está associado à ocupação dessa encosta. Né? É claro que a gente não pode colocar a culpa só na ocupação. A gente vê, por exemplo, aqui escorregamentos que não tem nada a ver com a questão de ocupação. Mas a coisa fica muito mais grave quando a gente tem situações desse tipo, onde o escorregamento acontece exatamente na base da ocupação. Né? E aí vem a pergunta, o que fazer nesse caso? Bom, o que não deveria ter sido permitido era que essa ocupação chegasse nesses níveis. Né? Na verdade, não deveria ter sido permitido qualquer tipo de ocupação. Essa aqui é a grande realidade. Agora, a partir do momento que ela existe, ela deveria ter sido contida e nunca correr, né? Caminhar, né? Para essas áreas, né? Ampliadas como vem acontecendo. Daí, para esse material começar a descer, é um passo. Então, você fica... Esse foi um grande problema. Esse é o escorregamento do ano passado, 2019. Esse é um grande problema no sentido de conter. A obra tem que ser feita em vários níveis, porque você vai ter que conter essas casas. Porque ninguém tem a coragem, né? O poder público não tem a coragem de tirar essas casas daqui. Então, na verdade, você tem que achar uma solução de obra que mantenha essas casas aqui, o que é uma coisa completamente maluca. Né? Na verdade, essas casas deveriam ter sido todas elas removidas, retiradas daqui, e se criar algum tipo de programa para atender essas pessoas em alguma outra área. Mas essas casas precisavam, né, ter sido retiradas para que a obra tivesse um contexto mais coloquial, eu diria, né, mais tranquilo, tá certo? Mas não foi isso que definitivamente aconteceu.
Então, essa questão da ocupação dessa encosta, ela vem, né? Lembra que, inicialmente, quando a estrada foi construída, não havia previsão de ocupação, tá? Na verdade, essa era uma área a ser preservada. E a única coisa que ficou preservada é essa área frontal aqui, que fica de frente lá para o Leblon, onde tem o Parque Dois Irmãos, que é uma área de preservação. E desde sempre, essa foto aqui é do fim da década de 50, início da década de 60, a ocupação do Vidigal já ia se estabelecendo, tá certo? E hoje, né, está aqui o Hotel Sheraton, que é uma construção do final da década de 70, se não estou enganado. Você já tem até prédios maiores naquilo que era considerado o bairro do Vidigal, que abrangia essa área aqui. Tem uma rua aqui bem estruturada e tal. E tudo isso aqui foi a ocupação que veio ao longo do tempo, ao longo aí dos últimos 50 anos. O projeto Favela Bairro trabalhou intensivamente no Vidigal e recuperou muitas áreas. Foi talvez o local, junto com Dona Marta, onde as soluções foram mais fáceis de serem encontradas e de serem estabelecidas, mas havia, nesse caso, uma necessidade de manter o Vidigal daquele tamanho, coisa que efetivamente não aconteceu. O Vidigal continua crescendo, e aí ele continua crescendo. Aquelas obras que foram feitas para atender a uma certa comunidade, a um certo tamanho de comunidade, ela acaba sendo perdida, porque a demanda aumenta, e além da demanda aumentar, as áreas novas que são ocupadas, elas vão ter as mesmas características, né, anteriores às reformas que foram feitas, ou seja, elas não vão ter área de coleta, seja de esgoto, ela não vai ter área de distribuição de água, ela não vai ter área de coleta de lixo, nem coisa nenhuma associada a esse tipo de evento. Portanto, ela se torna um problema de imediato, né? Outras visões, né, do Vidigal, é um lugar lindo aqui. Essa foto foi tirada do mirante do Vidigal, né, que foi um local que há uns anos atrás ganhou grande notoriedade porque o acesso a ele foi liberado e muita gente foi, né, ter essa visão, que é uma visão espetacular da Zona Sul do Rio. E a gente vê aqui a rua principal do Vidigal, que foi a área que foi reformada e onde a gente tem, então, construções mais bem estabelecidas, tá? O problema todo está que essa área que está aqui, ela corresponde a essa parte baixa aqui do Vidigal. Conforme você vai subindo, as condições efetivamente vão ficando mais precárias. Dá até para ver aqui, ó, o acesso principal que leva à parte alta do Morro Dois Irmãos e que acessa ao Mirante. Então, o Favela Bairro trabalhou basicamente nessa composição aqui. Tudo que vem depois já não atende à necessidade do projeto na forma como ele foi efetivamente moldado. E aí a gente tem os problemas naturais, acúmulo de lixo, tá certo? Aqui um monte de material de granel, né? Madeira misturada aí com tijolo, coisa desse tipo. Talvez possa ser até uma casa que tenha sido derrubada aqui pelo poder público, mas o fato é que, se for isso, o material não foi retirado, que não adianta muita coisa, né? E aqui a gente vê a estrada, né, num dia de chuva, né, para a gente ver o tamanho do problema. A estrada vira, a avenida, né, a Avenida Niemeyer vira uma verdadeira área de cachoeiras, né? É um negócio realmente impressionante. Evidentemente que aqui é uma chuvarada daquelas bastante expressivas, bastante fortes, mas mesmo quando você tem chuvas menos proeminentes, a presença, né, desse desafogo, dessa drenagem direta na estrada é permanente, e aí não tem jeito. A estrada é apertada, o nível da drenagem dela é muito baixo, não tem como fazer a drenagem desse volume de material, isso escapa para a área asfáltica, tornando o trânsito, evidentemente, muito perigoso, até porque os carros não podem utilizar a pista como um todo, senão essas verdadeiras cachoeiras vão direto em cima do carro, que transforma tudo isso numa área muito perigosa e que deveria ser, obviamente, imediatamente fechada a partir do momento que se detecta a chegada de
de um momento, né, de chuvas tão intensas como essa. Tá? Isso não é feito agora, depois do acidente de 2019, isso acabou sendo obrigatório por uma determinação da Justiça. Tá? E, obviamente, né, isso acaba provocando também deslizamentos, movimentos de massa. E aqui eu mostro, né, como você tem que fazer a obra praticamente onde a casa está construída. Essa numa região um pouco mais baixa, mas o fato é que essas residências não poderiam estar aqui. Né? Não faz absolutamente nenhum sentido esse tipo de construção nessa meia imposta, né? Porque necessariamente elas estão numa área de risco. E aqui uma casa que foi destruída durante esse escorregamento de 2019. Então, o poder público, e na verdade, quando a gente fala poder público, vamos lembrar, o dinheiro que é aplicado aqui é o nosso dinheiro, é o dinheiro do contribuinte. Né? Então, o dinheiro do contribuinte ele tem que ser aplicado para você conter uma construção ilegal, o que na minha cabeça é algo completamente maluco, não faz absolutamente nenhum sentido. O custo tanto do fazer as obras quanto da manutenção é extremamente alto e, evidentemente, não se justifica, certo? Outras feições aqui das obras, essas todas relacionadas agora a esse acidente de 2019, né, aquele que vem lá de cima. Então, estão aqui as cortinas, né, que foram feitas, as cortinas que foram refeitas, na verdade, e, de certa forma, algumas delas, acho que essa aqui à direita, foi repaginada, foi reforçada. Né? Aqui as obras não foram feitas da forma como deveriam, isso já está claro. O tipo de obra escolhida para ser feita talvez não tenha sido a melhor e foi feita em volume muito menor do que o necessário. Aqui todo o processo, né, de montagem das estruturas para a construção das cortinas, a equipe técnica de campo. Na verdade, isso aqui é uma equipe técnica independente que foi contratada pela Justiça para dar os pareceres em relação à possibilidade de abertura ou não da estrada e para acompanhar as soluções de obras definidas. E se a gente tem esses escorregamentos aqui em grande escala, a gente não pode esquecer que a gente tem esses também em pequena escala e que são tão danosos ao fluxo do tráfego quanto qualquer outro. Né? Que, evidentemente, no momento que eles ocorrem, eles podem provocar acidentes, né, que pode levar à morte, e implica também ou no fechamento ou na dificuldade de trânsito ao longo da via. Tá? Aqui é o Motel Vips, que é um prédio que foi construído aí na década de 60 e que agora, com a pandemia, né, teve seu fluxo de hóspedes interrompido e ficou meio que abandonado. E aí a gente vê que basta um pequeno processo de abandono para uma coisa que nunca tinha acontecido acontecer, que é parte, né, do muro que sustenta o motel vir abaixo. Então, a Avenida Niemeyer tem os problemas os mais variados tipos, e esse aqui vai se transformar num problema novo, porque definitivamente o motel foi fechado. Então, a tendência é que isso fique abandonado, e sendo abandonado, a manutenção cai e mais acidentes podem vir a ocorrer. Tá? Mas se tudo que estava já construía, né, uma etapa difícil, né, para a Avenida Niemeyer, a coisa ficou pior quando da construção da ciclovia Tim Maia. A ideia era ligar, né, fazer uma via paralela, né, em cima do postão, né, uma via paralela a Niemeyer para funcionar como ciclovia, ligando o Leblon a São Conrado. A ideia ótima foi concretizada, mas a obra realmente não atendeu aos níveis de engenharia desejados e se transformou num grande problema. Ela já foi fechada algumas vezes e agora ela está definitivamente abandonada por conta da queda, né, de um pedaço. Então a gente vê aqui, ela é paralelizada à avenida. Então todas as ações
né, de movimentos de massa que afetem a Avenida Niemeyer necessariamente afetam também a ciclovia. Então você aumentou aqui o problema, né? Você tem o problema específico da ciclovia, que quando foi construída, esse parece é um projeto, né, de engenharia francês, ou pelo menos não é um projeto de engenharia francês, os estudos referentes à parte aqui da oceanografia, das marés e das ondas, né, foi feito por um instituto francês. Ele não considerou esse tipo de onda aqui que ocorre na época das ressacas. Então bastou uma ressaca mais forte para desmontar essa construção e derrubar um segmento de mais de 200 metros da ciclovia. Tá? Isso está caído até hoje, né? Isso aqui matou uma ou duas pessoas, não estou me recordando, na época. E a ciclovia está, um projeto aí que custou milhões e milhões de reais, ela não está em funcionamento em função da não solução nem jurídica, nem de engenharia para a sua reconstrução. O fato é que na época, quando foi feito o projeto, erraram, né? É um erro de projeto, erraram na quantificação do efeito das ondas em relação à estrutura construída e construíram uma estrutura muito fragilizada, né? Fragilizada tanto no sentido dos pilares de sustentação, quanto das bancadas em cima dos pilares. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é tipo uma passarela, as bancadas são só sobrepostas. Portanto, basta uma onda vir aqui forte e bater por baixo, levanta isso, arrebenta e joga no chão. Tá? Então, se a Avenida Niemeyer era um problema, agora o problema na região aumentou com a construção da ciclovia. E aqui, evidentemente, nos era permitido sonhar. Isso foi um projeto de 2009 do Centro de um Instituto de Arquitetura aqui do Rio de Janeiro, contratado pela prefeitura, que projetou, né, em 2009, que em 3 anos poderia ser recuperada essa área do Vidigal, sendo removida toda essa área e deixando só as áreas mais bem estruturadas, permanentes, e reflorestando toda essa área. Evidentemente que isso aqui era uma grande bobagem, isso aqui nunca ia acontecer, é mais uma quantidade de dinheiro jogada fora. Então essa é uma imagem vista em 2009, aqui a projeção para 2012 e aqui a realidade de 2020, tá certo? Ou seja, na verdade, o que aconteceu de 2009 para 2020 foi que o Vidigal cresceu mais ainda, com essa área aqui se projetando para essa área de mata já não existe mais. Isso aqui também já foi tomado. Né? Então, isso aqui são esses projetos ilusórios, né? Que a gente até gostaria que fossem mais efetivos e fossem reais, mas que se transformam em meros desejos, né? Não em fatos. Tá? Uma visão do Vidigal. À noite é uma área, como eu falei, belíssima, né? Então está aqui o Vidigal já crescendo em direção, né, a esse condomínio. Lembra lá no início eu falei, esse condomínio era a área onde estava estabelecida o assentamento de uma área condominial. Há 10 anos atrás, você vindo da Barra da Tijuca, isso aqui era mata, você não via nada aceso aqui, não tinha luz, não tinha nada. Né? Hoje isso aqui só faz crescer. Uma visão lá de cima do mirante, né? Do mirante do Vidigal. Aqui é a parte baixa do Vidigal, né? A rua principal de acesso, que traz até aqui o mirante, que permite efetivamente uma vista super bonita da cidade, da zona sul da cidade, das ilhas oceânicas, né, em frente à linha de costa. E para finalizar, então, né, tem aí esse nascer do sol belíssimo, também uma foto tirada lá no mirante. Eu não sei quais são as condições atuais de subida lá para o mirante, mas na época em que isso era uma coisa tranquila, eu recomendava a todos ir até lá, porque efetivamente você tem, aliás, essa foto não é nem do mirante,
é lá de cima mesmo do pico, né? É uma visão absolutamente deslumbrante da cidade do Rio de Janeiro. E se você estiver lá, né, durante o nascer do sol, você ainda vai ser brindado, né, com uma visão espetacular como essa mostrada aí na imagem. Então, finalizando, a síntese é que essa avenida que serve de exemplo, e a gente tem outros exemplos, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em outros locais, em outras cidades, né? É uma via de alto tráfego que precisa permanecer aberta, né, para dar fluxo a essa necessidade, mas é uma via tremendamente problemática do ponto de vista da sua manutenção, da sua geotecnia, da necessidade do custo de manutenção e da necessidade do fazer obra, né? É uma avenida, como eu falei, que praticamente hoje você a cruza nesses seus 5 quilômetros e praticamente você não tem nenhum espaçamento dela que não tenha alguma obra em algum nível, seja no nível da avenida, seja na encosta, seja na parte mais alta da encosta. É uma dura realidade, né, que nos trouxe lá daquele paraíso, daquela visão paradisíaca do início do século XX, de uma área não ocupada e que começa a ser desbravada para a implantação de uma ferrovia e que nos traz hoje para essa visão meio infernal em que você tem um custo gigantesco, né, para manter essa estrada aberta, por conta de todos os problemas que ela oferece. É uma conjunção de fatores geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, antrópicos, né, que geram essa confusão como um todo. Tá bom?